E aí, bora falar de um assunto bem diferente hoje. Chegou pra gente uns trechos de um livro brasileiro de ocultismo chamado Ataque e Defesa Astral. Material bem peculiar. Bastante peculiar, sim. É um livro que mergulha fundo em coisas como ataques psíquicos, vampirismo, elementais e, claro, né, como se defender disso tudo no tal do plano astral. Uhum. O interessante é que ele mistura uns relatos, que o autor diz que são reais, né, com teoria oculta. E, olha que curioso, uma pitada de ceticismo em alguns pontos, não é só viagem. Pois é. O autor diz que é um guia para quem estuda ocultismo a sério. Ou então para quem está passando por uns perrengues nesse sentido, sabe? Uhum. Ele fala que a gente vive num momento psiquicamente turbulento, uma citação dele, e promete exemplos práticos baseados em casos que ele acompanhou, mas com nomes e locais trocados para proteger a galera. Exato. E a nossa ideia aqui hoje é justamente, assim, destrinchar as ideias principais que esses trechos trazem. Vamos dar uma olhada em como o livro define esses fenômenos, que tipo de defesa ele sugere. E qual a visão de mundo que está por trás disso tudo, né? Isso, é importante tentar sacar o que o texto encara como real mesmo e o que ele acha que pode ser, sei lá, sugestão, fraude ou até problema psicológico comum. O foco é entender a perspectiva desse livro específico. Beleza, então. Vamos começar pelo básico. O que seria exatamente um ataque oculto para esse livro aí? Olha, o texto já começa meio que botando um pé no freio. Ele diz que é difícil pra caramba, mas é essencial separar uma experiência psíquica genuína de coisa da cabeça da pessoa, né? Tipo, Autossugestão, histeria, até psicose ou problema de glândula. A recomendação número 1 do livro é: sempre cheque as causas físicas e psicológicas primeiro. interessante. O ocultista prudente, segundo o autor, chama médico e psiquiatra antes de sair aplicando teste esotérico. Bem pé no chão, né? Super pé no chão. Até surpreendente para um livro de ocultismo, né? E que tipo de sintoma ele liga a esses ataques quando ele acha que são reais mesmo? Aí ele descreve umas coisas, tipo um cansaço nervoso extremo, uma confusão mental forte, pesadelos que a pessoa não consegue lembrar direito, mas que dão um medo danado de dormir. Nossa. E umas coisas mais bizarras ainda. Marcas no corpo que aparecem do nada. Ele fala tipo arranhão por baixo da pele ou até marca de casco que depois somem. Casco. Caramba. É. E cheiros ruins e súbitos, sabe? Tipo cheiro de carne podre, sem nenhuma explicação aparente no ambiente. Puxa, esse cheiro de carne podre. O livro mesmo conta um caso onde a explicação era bem normal, né? Exatamente. Isso é um ótimo exemplo do ceticismo prático que ele prega. Nesse caso aí, o tal cheiro era só um rato morto dentro de um sofá-cama, ou seja, investiga o óbvio primeiro. Faz sentido. Ele também alerta bastante para a possibilidade de fraude mesmo, gente querendo enganar os outros. Até comenta sobre um suposto charlatão internacional que fazia uns shows na TV brasileira na época, mas que fugia de confronto com um mágico profissional. Entendi. Então tá, descartando causa normal e fraude. Como que um ataque de verdade funcionaria, segundo o livro? Qual o mecanismo? A forma mais comum que ele descreve é uma combinação de telepatia com sugestão bem forte, bem concentrada. Tem um caso bem detalhado que ilustra isso perfeitamente. Sei qual é. O da diretora recém-formada e o subordinado ressentido. Aquele que era ligado a um grupo esotérico, o Lectorium Rosicruciano. E já tinha meio que uma fama de derrubar os outros com a mente. Esse mesmo. A história é comprida, mas o ponto central é como ele usava essa sugestão focada. Primeiro, tentou minar a reputação dela usando umas fofocas religiosas, sabe? Falta de ir à missa, essas coisas. Depois, tentou forçar ela a demitir uns colegas. O método era sempre o mesmo. Olhar fixo, repetir acusações falsas com muita convicção. A diretora ficava exausta, confusa, quase cedendo. Nossa, que pressão. E ela só escapou porque era super organizada e anotava tudo num diário, né? Aí ela viu que as acusações não batiam. Isso. Mas no confronto final ele tentou de novo, com força total. Ela até sentiu um alerta interno, uma voz, mas acabou ajoelhando. E aí complicou, né? Complicou.
Segundo o livro, a postura de submissão piorou tudo. Ela teve um apagão de memória sobre o que aconteceu, o texto chama de mecanismo de defesa do ego, e ficou com medo terrível depois, sem saber exatamente por quê. Que doideira. A análise do livro é que foi pura sugestão concentrada, afetando direto o sistema nervoso dela. E ele ressalta que a visualização e a intenção mental nesse tipo de ataque são mais fortes que a palavra falada. Ela só se recuperou depois, quando buscou ajuda e entrou para a ordem da autora do livro. Que história, hein? Mostra bem o poder que o livro atribui a essa questão da sugestão. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o que ele fala sobre o tal corpo astral ou etérico? É um conceito-chave, parece. É sim. Ele descreve o corpo astral, que ele também chama de linga sharira ou etérico, como um veículo mais sutil nosso, uma espécie de duplo energético ligado à vitalidade, ao prana. Ok, um corpo de energia. Exato. Mas aí vem o alerta. Se esse corpo astral fica muito desenvolvido, muito solto, e a pessoa não tem controle sobre ele, vira um perigo. Perigo como? Ele pode começar devagar, sozinho, sabe? Se desgarrar do corpo físico. E aí fica vulnerável a influências externas hostis. O livro até critica médiuns espíritas que ele considera descuidados, dizendo que a aura deles pode virar um poço de imundícia astral, atraindo coisa ruim. Nossa, pesado. E ele vai além. Se o corpo astral fica mais forte que a vontade consciente da pessoa, isso poderia levar até a casos de dupla personalidade. Daí a importância de manter o astral sob controle, sobre o domínio do que ele chama de vontade verdadeira. A vontade verdadeira. Um conceito da filosofia telema que o livro cita bastante, né? Sobre ter autodomínio, seguir seu propósito real. Exatamente. E ele faz questão de frisar. Ter poderes astrais desenvolvidos não quer dizer nada sobre evolução espiritual. Ele usa a analogia do halterofilista. O cara é forte pra caramba, mas isso não faz dele uma pessoa boa ou evoluída espiritualmente. Boa analogia. Faz sentido separar as coisas. E tem outro caso no livro que ilustra bem essa questão do astral descontrolado. O caso da abadia de Telema, que era dirigida por aquela mesma colega do caso anterior, a ex-diretora. Ah, lembro. Quando chegou um visitante lá, um tal Winnie, que estava interessado em ocultismo, mas parecia meio perturbado, né? Isso. À beira de um colapso nervoso, diz o texto. E logo de cara o cachorro da casa não gostou dele. E ele pediu para dormir no quarto de um rapaz neófito que o tinha levado até lá. Estranho, né? Bem estranho. E aí começaram os problemas. Na primeira noite, todo mundo na casa teve o mesmo pesadelo. Uma sensação horrível de peso no peito. Na segunda noite, o rapaz foi perturbado de novo. Acordou com o N tentando forçar a porta do quarto dele, que estava trancada. Credo. E a colega, a líder da abadia, o que ela fez? Ela começou a suspeitar do N, claro, fez umas leituras de tarô para entender melhor e começou a proteger o quarto do N com um símbolo mágico, um pentagrama desenhado com água e sabão na porta. E funcionou? Então, na terceira noite, o rapaz dormiu tranquilo, mas o N acordou pálido, tremendo, dizendo que teve pesadelos horríveis. E notaram que os pesadelos só afetavam os homens mais jovens da casa. E qual foi a conclusão da colega? Baseada nas conversas que teve com o N e nas leituras do tarô, a conclusão dela foi que o N era muito sensível, ele tinha questões de sexualidade reprimida ligadas a um tempo que passou num seminário, e isso deixava o corpo etérico dele meio desregulado, exacerbado, como diz o texto. Entendi. Na atmosfera carregada de energia mágica da abadia, o corpo astral dele teria se projetado inconscientemente durante o sono, tentando satisfazer essa atração reprimida pelo rapaz neófito. Basicamente, um fenômeno astral involuntário causado por questões psicológicas e energéticas dele. Caramba, que explicação complexa, né? Mistura psicologia, sexualidade reprimida e projeção astral. Uau! O livro entra fundo nessas conexões. E isso nos leva direto a outro tema bem cabeludo que ele aborda. Vampirismo. Vampirismo astral, né? Como ele define isso? É tipo Drácula? Não. Ele define de um jeito bem específico. Seria a absorção proposital de energia vital, o prana, por parte de entidades que já deveriam ter se dissolvido após a morte física,
mas que fazem isso para prolongar a própria existência astral. Ah, então não é gente viva sugando energia. Não nesse sentido principal. Ele diferencia isso de casos técnicos, tipo pessoas muito doentes que podem absorver a energia vital dos outros involuntariamente só para se manterem. E também diferencia do vampiro do folclore, sabe? Alho, cruz. Ele diz que isso só funciona se o vampiro acreditar nessas coisas dentro daquele contexto cultural. Entendi. E qual a relação que o livro faz com o corpo físico do morto? O cadáver serviria como uma espécie de base de operações, um foco magnético para o vampiro astral continuar existindo e atuando. Por isso que destruir o corpo físico ajuda a combater o vampiro, mas não mata na hora, só tira a base dele. Eventualmente, sem essa âncora, ele se dissiparia na chamada segunda morte astral. Ele até liga isso com a mumificação egípcia, né? Como uma forma de preservar o corpo para manter o astral ligado por mais tempo. Exatamente. Era uma tentativa de manter essa conexão. Agora, sobre os métodos de vampirismo que o livro descreve. Quais são? São vários. Pode ser através do fascínio sexual, usando a atração para criar um laço e drenar energia. Tem um exemplo envolvendo o Crowley e uma senhora. Certo. Outro método seria usar a devoção religiosa. A entidade vampírica se disfarça, assume a forma do objeto de devoção da vítima, tipo Jesus, a Virgem Maria, um santo, para drenar a energia dos fiéis durante as orações. Nossa, mas isso funciona com todo mundo? O livro diz que não funciona contra uma religiosidade realmente elevada, espiritualizada, mas pega fácil em quem tem muito sentimentalismo ou sexualidade frustrada projetada na religião. Entendi a diferença. Que mais? Tem o caso de uma aspirante numa ordem mágica que, durante um ritual importante para contatar o sagrado anjo guardião, teve uma visão. Uma figura apareceu, disse ser Abramelinho Magista, um instrutor famoso. Ela acreditou, se ajoelhou, ficou horas ali, e a tal figura drenou a energia vital dela. Só foi desmascarado depois pelo superior da ordem. Que perigo, tem que ter muito discernimento. Total. E tem também o vampirismo familiar, que talvez seja um dos casos mais perturbadores. Ah, o caso da mãe e do filho de 30 anos que morava com ela. Esse é pesado mesmo. Muito. A dinâmica era assim. Por fora, tudo ótimo, mãe e filho, super amigos. Mas toda vez que o filho começava um namoro sério, a mãe ia rezar fervorosamente diante de uma imagem da Imaculada Conceição que ela tinha. E aí? O filho começou a sentir que tinha algo muito errado, que os namoros não davam certo por causa disso. Procurou o autor do livro, que o aconselhou a quebrar a imagem da santa. Mas o ato de quebrar tinha que partir dele, do enfeitiçado. E ele quebrou. Quebrou. A mãe não reagiu verbalmente, não brigou, nem nada. Mas pouco tempo depois, adoeceu gravemente com câncer e morreu. O livro interpreta isso como a corrente magnética que ela projetava, tendo repercutido de volta nela mesma quando o filho cortou o laço. Meu Deus, que coisa terrível! E o pior, o contágio, como o livro chama. Depois da morte da mãe, o rapaz começou a manifestar exatamente o mesmo ciúme doentio e possessivo com a nova namorada. O padrão se repetindo. Sinistro. Muito sinistro. Ok, saindo um pouco do vampirismo, mas ainda falando de entidades. O livro fala de elementais e hierarquias. Como ele aborda a questão do bem e do mal nesse contexto? Ele tem uma visão bem relativista sobre isso. Argumenta que bem e mal são, muitas vezes, só rótulos culturais ou políticos. Dá o exemplo de deuses de povos antigos, como Beelzebu ou Satanás, que foram transformados em demônios pelas religiões que os conquistaram. Ah, tipo, o deus do inimigo vira o demônio da gente. Exatamente. Ele diz que demônios, no sentido de espíritos poderosos, existem, mas não o Satã teológico cristão, aquele chefão do inferno. Ele lembra que a palavra demônio vem do grego daimonion, que originalmente significava apenas espírito ou gênio, podendo ser bom ou mal. Interessante essa etimologia. E que tipos de entidades não humanas ele descreve? Bom, ele fala dos elementais artificiais, que também chama de egrégoras, seriam formas pensamento criadas coletivamente por grupos religiões
nações, clubes de futebol, qualquer grupo com forte identidade e emoção. E qual o perigo delas? Elas são alimentadas pela devoção ou atenção do grupo. O perigo é ser absorvido por uma egrégora, perder sua individualidade e energia para ela, ficar preso àquele sistema de crenças. Entendi. Que mais? Tem os cascões. São basicamente os restos astrais de pessoas que morreram, a casca que sobra depois que a consciência superior se foi. Podem se manifestar em sessões espíritas, por exemplo. E são perigosos? Depende. O perigo vem da afinidade que a pessoa possa ter com os vícios ou desejos que aquela entidade tinha em vida. Se encontrarem um foco de atração, podem até virar larvas vampíricas. Mas o livro diz que iniciados avançados não deixam cascões para trás. Ok. E os elementais da natureza? Gnomos, ondinas, essas coisas? Exato. Ligados aos elementos místicos. Fogo, salamandras, água, ondinas, ar, silfos, terra, gnomos. E também a quintessência, ou espírito, a caixa. E esses são bons ou maus? Segundo o livro, nenhum nem outro. São como os humanos nesse aspecto. Existem desde os mais sábios e nobres até os mais grosseiros e superficiais dentro de cada tipo. Eles não têm a nossa moralidade. E por que eles se aproximariam de humanos? Pela aspiração deles de evoluir, de talvez um dia se tornarem um microcosmo completo como o ser humano. O tipo de elemental atraído dependeria do nível de desenvolvimento da pessoa. O perigo, segundo o livro, está no contato muito íntimo, nos pactos. Ou você assimila e controla o elemental, ou ele te absorve. Entendi. É uma relação de poder delicada. E sobre as hierarquias de anjos e demônios? Ele usa a cabala? Usa a estrutura da cabala, sim, mas com uma interpretação bem própria, ligando cada nível hierárquico, anjos, arcanjos, Elohim, etc., a conceitos específicos e até nomes da tradição telêmica. E aquela ideia de demoníaco e angélico ser diferente de mal e bom? Essa é uma das partes mais interessantes. Ele sugere que, nessa visão, demoníaco poderia significar o princípio ativo, dinâmico, inovador, enquanto angélico seria o conservador, passivo, receptivo. Uma dinâmica de forças cósmicas, não uma guerra moral simplista. É uma visão bem particular da cosmologia. Bem diferente mesmo. Agora, mudando para magia negra e enfeitiçaria. Qual a visão do livro sobre isso? É só fazer o mal para o outro? A visão dele é bem mais crítica e, de certa forma, antropológica. Ele argumenta que, historicamente, o que uma cultura dominante chama de magia negra ou feitiçaria é frequentemente apenas a religião ou as práticas espirituais do grupo que foi conquistado ou suprimido. Ah, tipo o cristianismo chamando as práticas pagãs europeias de bruxaria? Exatamente. Ele cita os cultos à deusa lua, as tradições matriarcais, a figura do deus cornífero, que era um sacerdote, tudo isso demonizado. A Inquisição, para ele, foi um instrumento de poder para impor uma única visão de mundo e arrancar confissões falsas na base da tortura. E ele faz uma comparação com os tempos modernos que dá o que pensar, né? Dá muito o que pensar. Ele compara essa perseguição religiosa e mágica do passado com a internação psiquiátrica compulsória de dissidentes políticos ou sociais no século XX. Cita exemplos como Ezra Pound, Wilhelm Reich, Timothy Leary nos Estados Unidos. Nossa. Para ele, oprimir o espírito livre, calar quem pensa diferente, seria o equivalente moderno da tortura física da Inquisição. E uma definição iniciática séria de feitiçaria ou magia negra, segundo ele, deveria incluir também essas formas de opressão social e psicológica. Forte essa colocação. Mas falando do feitiço mais clássico, digamos assim, de direcionar energia negativa para alguém, como o livro descreve o mecanismo? O método mais comum que ele cita é o uso de um laço mágico. Pode ser um fio de cabelo, unha, uma foto, um objeto pessoal da vítima. Algo que sirva como um foco, uma antena, para direcionar uma corrente astral hostil. Isso sempre funciona?
É fácil fazer? Ele diz que não é tão simples assim. Depende de vários fatores: a capacidade de concentração do feiticeiro, a distância e as circunstâncias da vítima e principalmente a constituição psicossomática da própria vítima. Um espírito forte, como ele diz, é mais resistente. E quem seria mais vulnerável? Curiosamente, ele aponta que pessoas que já se interessam por ocultismo podem ser mais vulneráveis a esse tipo de ataque específico, porque geralmente têm a imaginação mais ativa e são mais sensíveis a essas energias sutis. Faz sentido. E como se defender disso, especificamente do feitiço com laço mágico? As dicas que ele dá são até práticas, né? Algumas bem curiosas. São, sim, algumas bem pé no chão, outras mais esotéricas. Primeiro, se possível, encontrar e destruir o tal laço mágico. Depois, ele sugere coisas como colocar pontas de aço no quarto, funcionariam como para-raios astrais. Para-raios astrais, ok? Usar ácido nítrico puro no ambiente, ele diz que aumenta a condutividade e dificulta a concentração etérica do ataque. Morar perto de água corrente, que dispersaria as energias até esgoto serviria. Esgoto. Ok, bem prático mesmo. Selar astralmente a residência com rituais, fazer um círculo mágico de proteção em volta da cama antes de dormir e refazer se sair do círculo durante a noite. E a parte da saúde física e mental? Fundamental. Ele recomenda compensar o desgaste energético com vitaminas do complexo B, especialmente nicotinamida, B3 em altas doses, e vitamina C. Manter uma alimentação leve e nutritiva. E a atitude mental? Manter-se ocupado com coisas do dia a dia, evitar ficar pensando em ocultismo o tempo todo durante o ataque. E cultivar a coragem física através de esportes de risco, por exemplo, para combater o medo imaginário. E prestar atenção nas fases da lua, pois as correntes astrais seriam mais fortes na lua cheia e nova. Bastante coisa. E contra elementais, o que ele sugere? Perfumes ou substâncias com propriedades contrárias à natureza do elemental. Por exemplo, para afastar salamandras, elemento fogo, usa perfumes associados à água ou terra, como benjoim, rosa, mirra. Ou usar raízes fortes como alho e cebola cortados e queimados no ambiente. Ele até menciona uma receita europeia antiga de deixar cebolas cortadas na sala quando se recebe visitas suspeitas e queimá-las depois. Interessante. E contra demônios, no sentido que ele define. Aí o segredo seria o autocontrole absoluto. Manter a calma, a firmeza, não insultar, não temer, não discutir, silêncio, concentração, economia de gestos e palavras. Lembrar que eles, segundo a visão do livro, fazem parte da ecologia universal, como um boi que vira bife. Uma visão bem Pragmática. Ele diz que ataques demoníacos geralmente são incitados por interesse de outro plano, um feiticeiro humano ou até mestres espirituais testando um discípulo. E um detalhe crucial: se a pessoa atacada conseguir manter a calma e de alguma forma controlar ou neutralizar o demônio, o feiticeiro que o enviou é que se destrói, a corrente volta. Entendi. E, para fechar as defesas, ele menciona o ataque direto de um feiticeiro usando o próprio corpo astral para invadir o espaço da vítima. Isso. Ele diz que essa é uma vantagem do atacante humano, o microcosmo pode penetrar defesas mais facilmente, mas também é muito arriscado para o próprio feiticeiro. Ele conta um caso pessoal sobre isso, né? Conta. Um episódio em que um padre romano, durante um ritual de banimento que o autor estava fazendo, tentou incorporar o corpo astral dele no do autor. O autor, mesmo se sentindo astralmente mais fraco, manteve a calma e simplesmente permitiu a entrada e saída do padre. Era uma exigência do grau iniciático dele. O padre teria se retirado confuso sem conseguir afetá-lo. Impressionante. Fica claro como a calma, o autoconhecimento, o autocontrole parecem ser a defesa principal em várias dessas situações descritas, né? Sem dúvida. E isso nos leva diretamente à forma como o livro conecta tudo isso: ocultismo, mente, corpo e até a sociedade. A interconexão psicossomática é um tema muito forte no texto. Como ele aborda isso? Ele reforça o tempo todo como distúrbios mentais afetam o físico e vice-versa.
Tem um caso interessante de uma mulher que sofria convulsões. O autor foi consultado e o diagnóstico dele não foi de um ataque oculto direto. Não. E o que era, então? Ele interpretou como sendo a tensão mágica ou telepática do ex-marido dela, que era um torturador, repercutindo nela por ela ser mais sensível. Isso era exacerbado pelo próprio rancor que ela sentia da amante do ex-marido e também pela fase lunar. Uma combinação de fatores. E qual foi o conselho dele? Um ritual complexo? Nada disso. O conselho foi tomar vitaminas, trabalhar o perdão e a aceitação da situação. Ele se recusou a intervir magicamente porque ela não era da mesma corrente filosófica dele, Telema, e, segundo ele, ela tinha aceitado passivamente a violência do marido por muito tempo. A solução passava por ela mesma. Mostra como a abordagem dele não era só esotérica, mas envolvia psicologia e responsabilidade pessoal. E a questão da nutrição que ele bate tanto na tecla... Bate muito. Ele critica duramente a dieta que ele via como pobre do proletariado brasileiro da época, muito arroz polido, farinha branca, e liga isso diretamente à falta de energia física e capacidade mental das pessoas. E o que ele recomenda? Princípios de nutrição que ele considera essenciais para quem busca desenvolvimento, seja ocultista ou atleta. Alimentos integrais, evitar refinados, carne, depende da conveniência física de cada um, não por questão moral, ele critica o vegetarianismo por princípio, e suplementos, de novo, nicotinamida B3, vitamina C, levedura de cerveja, germe de trigo, mas tudo com um desenvolvimento gradual. E ele até conecta a B3 com a esquizofrenia, citando pesquisas da época. Sim, ele menciona pesquisas que indicavam que alguns casos de esquizofrenia poderiam ser ligados a uma deficiência metabólica tratável com altas doses de nicotinamida. Ele vê isso como uma confirmação de conhecimentos ocultistas antigos sobre a importância das vitaminas na saúde mental e na defesa astral. Fascinante essa conexão. E a questão da culpa e autopunição tem o caso da cantora lírica, né? Ah, sim. Uma cantora que perdeu a voz subitamente depois de uma suposta maldição de um professor de canto genioso que ela tinha ofendido. O autor foi consultado. E ele achou que era maldição mesmo. Não. A conclusão dele foi que a sugestão hipnótica da maldição só se fixou porque, no fundo, a cantora se sentia culpada por ter realmente ofendido o professor e estava usando o incidente inconscientemente para se punir pelo próprio mau gênio. E ele curou ela. Ele se recusou, ela ofereceu dinheiro ou até se iniciar na ordem dele em troca da cura, mas ele não aceitou, dizendo que não assumiria o karma alheio. A cura, novamente, teria que vir de um processo interno dela. Essa questão da responsabilidade individual é bem forte no livro. E ele entra pesado também na questão do sexo e ocultismo, né? Com uma visão bem fora da caixa para a época. Nossa, muito fora da caixa. E de forma bem direta e crítica. Ele detona a abstinência sexual forçada, diz que não é virtude nenhuma, mas sim covardia ou fraqueza físico-psicológica. E qual o problema da abstinência forçada, segundo ele? Ele argumenta que ela acumula uma energia nervosa que, não sendo liberada de forma natural, se torna uma força mágica não sadia, desequilibrada, que pode perturbar o ambiente ao redor. Ele cita casos de fenômenos de possessão perto de mosteiros como exemplo disso e até menciona figuras históricas repressoras como Torquemada, Savonarola e Hitler como possíveis produtos tóxicos dessa repressão sexual. Uau, bem forte. E qual a alternativa que ele apresenta dentro da visão telêmica que ele segue? A máxima, para o puro todas as coisas são puras. A ideia de que o ato sexual, qualquer que seja ele, hétero, homo, alto, pode ser encarado como uma forma de oração, um ato sagrado que envolve todos os níveis do ser, desde que a intenção seja a união com o divino, com a sua vontade verdadeira. A direção da flecha é o que importa. Quer dizer, a intenção e o propósito por trás do ato. Exatamente. Ele só faz uma ressalva quanto à masturbação excessiva, que ele acha que pode levar a um certo autismo psíquico, diminuindo o intercâmbio anímico com o mundo.
Mas fora isso, ele critica ferozmente a hipocrisia da moral sexual da sociedade brasileira da época, a visão estritamente procriativa do cristianismo, a condenação do controle de natalidade, do divórcio, do amor livre, da exploração da técnica sexual. Ele via muito ódio e repressão vindo dos teólogos. É uma visão realmente libertária e bem à frente do tempo dele, imagino. E ele conecta essa repressão toda e a hipocrisia com a perseguição que ele mesmo diz ter sofrido na... Conecta diretamente. Primeiro, ele introduz um conceito interessante, o de correntes mortas. Seriam movimentos espirituais, sociais ou mesmo religiosos que já perderam sua fonte original de inspiração, o iniciado, o Deus daquele ciclo, e cujo foco já mudou. As manifestações continuam por um tempo, por pura inércia, por automatismo. E qual o perigo disso? O perigo é para quem insiste em ficar preso àquela forma abandonada, porque estaria indo contra o movimento universal, contra a evolução. Ele cita o catolicismo pós-concílio de Nicéia como um exemplo de corrente que, na visão dele, teria entrado nessa fase. Entendi o conceito. E como isso liga com a perseguição? Ele argumenta que quem traz o novo Aion, a nova corrente, a nova ideia, sempre enfrenta a perseguição da ordem estabelecida, da corrente que está morrendo ou se sentindo ameaçada. Medo, ódio, calúnia. Cita o exemplo de Aleister Crowley, o fundador da Telema, que foi chamado de o pior homem do mundo e sofreu todo tipo de difamação pela imprensa e pela igreja na época. E aí ele relata as próprias experiências de perseguição. Sim, ele detalha. Perseguição que teria sofrido nos Estados Unidos nos anos 60, com denúncia anônima, polícia supostamente plantando maconha para incriminá-lo, gerando uma ficha criminal ilegal. Nossa. E depois no Brasil, quando voltou. Diz que informações sobre ele ligadas à homossexualidade, drogas, Crowley, foram repassadas, que ex-colegas o espionavam, correspondência violada, muita suspeita e inimizade. Ele se posicionou como anticomunista e anticatólico em pleno 1964, o que, segundo ele, gerou ódio dos dois lados. Que situação complicada. Ele alega ter tido um papel mágico na derrota comunista e na vitória direitista, o que só piorou as coisas para ele. Diz que ficou impossibilitado de trabalhar na área dele, cinema-TV, tendo que dar aulas de inglês para sobreviver. E que mesmo depois, em 1976, quando publicou a tradução de O Equinócio dos Deuses de Crowley, a polícia brasileira o visitou de novo, usando a ficha americana ilegal que ele diz que foi mantida. Perdeu o emprego de novo. Caramba, uma vida bem tumultuada por causa das ideias dele. Ele critica muito a hipocrisia e os métodos que ele atribui à hierarquia católica e aos serviços de segurança da época, mencionando o uso de informações confidenciais e táticas de intimidação. E tudo isso, para ele, está ligado à forma como política, religião e controle social se entrelaçam. Como assim essa ligação? Ele argumenta que, historicamente, a religião organizada molda as leis e é usada para controlar a política e a sociedade. Diz que, mesmo organizações que se dizem só esotéricas, negam ter fins políticos ou religiosos para se protegerem, porque sabem que os governos vigiam movimentos religiosos de perto. E a aliança entre igreja e Estado? Ele a vê como historicamente destrutiva, principalmente para o poder político a longo prazo. Cita Crowley novamente, defendendo uma visão libertária. A evolução social libera energia para a sabedoria e o Estado só deveria intervir para suprimir o que realmente ameaça a estabilidade ou causa dano comprovável. Fora isso, liberdade individual total, a lei de Telema, faze o que tu queres. Mas ele reconhece que essa liberdade assusta, né? Sim, ele diz que a palavra nova sempre gera medo e ódio na ordem estabelecida. O inovador é crucificado, mas a ideia dele, se for verdadeira, eventualmente prevalece. Ele critica a ordem estabelecida, a plutoburo eclesiástica que ele via no Brasil da época, a censura como arma de um sistema fraco, defende a liberdade de expressão total, inclusive a legalização do Partido Comunista e o fim da censura, para que o Brasil pudesse encontrar seu próprio caminho. E ele até menciona a tecnologia de espionagem.
Menciona. Fala de aparelhos de escuta telefônica que ele mesmo teria detectado e de como computadores mais avançados eram vendidos a países menos desenvolvidos já como ferramentas de espionagem embutidas. E termina com uma ironia interessante. Qual? Antigo que, ao ser inesperadamente aplaudido pela multidão, virou pro amigo e perguntou: será que eu disse alguma asneira? Boa. Uau. Que mergulho profundo nesse material. Deu para ver como Ataque e Defesa Astral é uma obra realmente multifacetada. Mistura crenças esotéricas complexas com conselhos surpreendentemente pragmáticos, né? Totalmente. Vai desde verificar se o cheiro ruim não é só um rato morto e tomar vitaminas B3 e C, até realizar rituais de proteção elaborados e tentar entender essas interações super complexas entre a psique, o corpo físico e o que o livro chama de planos sutis. E fica muito clara a insistência do livro na necessidade de autoconhecimento, de controle emocional, de discernimento constante, mesmo quando se está lidando com fenômenos que parecem totalmente fora do comum. Exato. É um texto que desafia muitas convenções sociais e religiosas da época e até de hoje. Propõe uma ética bem particular, focada na vontade individual, na responsabilidade pessoal pelos próprios atos e até por uma certa ecologia cósmica. O livro descreve muitos desses ataques operando por meio de sugestão, de medo, explorando as fraquezas das pessoas. E muitas vezes ele sugere orquestrados por sistemas ou crenças que já perderam sua vitalidade original, aquelas tais correntes mortas. E aí, acho que fica a provocação final para quem nos ouve, né? Pensando para além do ocultismo literal apresentado no livro, que tipos de ataques mais sutis, talvez não astrais, mas baseados em sugestão, em pressão social para se conformar, em controle de informação, podem estar rolando na nossa vida contemporânea. Exatamente. Como essas forças, sejam elas consideradas astrais por alguns ou puramente psicossociais por outros, podem estar moldando as nossas percepções, talvez limitando o nosso potencial individual, muitas vezes de formas que a gente nem reconhece conscientemente. Fica aí a reflexão sobre as influências, visíveis e invisíveis, que atuam sobre nós no nosso dia a dia. Um convite ao discernimento, né? Tal como o livro propõe.